Olá, turma do curso de alfabetização de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula e hoje na aula 22, dando sempre continuidade às aulas anteriores. E a última aula foi ministrada pela professora Solange, tá certo? E dando continuidade ao assunto que ela já estava trabalhando, nós vamos hoje fazer a correção da página 89. E, por fim, a atividade de casa, na página 90. A mulher no trabalho. Como vocês observaram, já está com algum tempo que nós estamos trabalhando esse assunto, né? Vocês viram aí que até então a mulher não tinha esse acesso ao mercado de trabalho, a única função da mulher era cuidar dos filhos e cuidar do lar, só que com o processo de industrialização chegando no Brasil, né? Muitas empresas, né? Muito mercado, então as mulheres elas conseguiram se inserir nas profissões antes que eram ditas masculinas, né? Então, hoje nós vemos mulheres com as mais diversificados tipos de profissões e elas estão ocupando assim todos os espaços. E na aula de hoje, especificamente no texto de hoje, vai tratar de uma profissão que também é realizada por mulheres, né? Como vocês podem ver aqui na figura do meio, já vai dar uma pista aí sobre o que esse texto vai tratar. Vocês já fizeram a atividade, já sabem o que é. E vamos lá. Esse texto é chamado de poema, é um gênero textual poético, né? E vamos lá fazer a leitura. Se você estiver com seu livro, acompanhe. É preciso levantar mais cedo. É preciso dormir mais tarde. É preciso tecer a trama, criar jardins de fios. É preciso tecer com gosto, ser aranha caprichosa. Maridos e filhos que esperem pelos beijos e carinhos mais ternos. É preciso pôr o sonho na renda, para dobrar a renda da família. Então, como vocês observaram, aqui temos duas chavezinhas e 3 pontinhos, que significa que tem continuação. Então, esse é apenas um trecho, né? Ou seja, uma pequena parte de um poema bem maior, né? Que o autor do livro didático fez esse corte aqui para poder caber na página do livro, né? E o poema ele não está aqui por completo, é por isso que às vezes pode até parecer meio estranho, mas quando vocês virem, nesse caso aqui, o poema ainda tem continuação, mas foi retirada essa continuação dele. Então, às vezes pode parecer um pouco estranho, né, ele ter interrompido assim, mas é porque só tem realmente um trecho. E esse poema é do Elias José, tá certo? Um grande poeta. E como vocês podem ver, o gênero textual poema, ele é bem semelhante a uma música, porque a música ela também é feita com estrofes. Observem aqui nessa organização, a estrutura dele, né? A música ela tem estrofes, o poema ele também tem estrofes. Ó, aqui é a primeira estrofe, segunda, a música ela tem versos. O poema também tem versos, né? Primeiro verso, segundo verso, terceiro verso. A música ela tem um título. O poema também ele tem um título. Na música, geralmente tem rimas, né? Um poema também tem rimas. Não são todos os poemas que têm rimas, mas a maioria dos poemas tem esse som parecido, né? No final do verso, o som rima com o do verso seguinte, né? A rima é esse sonzinho parecido. Então, a gente já vê que são aí bem parecidos, essa questão da musicalidade, né, dessa linguagem, vamos dizer que figurada. O autor ele gosta muito de usar figuras de linguagem. Então, a música ela está bem próxima do gênero textual poema, que é esse aqui que nós já fizemos a leitura. Vamos aqui para a primeira questão. Primeira, a opção. Pinte a opção que apresenta a resposta correta. Que profissão está representada na imagem acima? Então, essa é uma questão em que a resposta está praticamente dada no texto. Observe.
Aqui, na legenda da foto, diz o seguinte: mulher tece renda no Biro, em Aquiraz, Ceará. Então, já tem a palavra renda, já dá a entender que tem a ver com a resposta da primeira questão, né? E também, no poema, o título dele se chama Rendeiras. Então, por questões assim lógicas, você já marcaria esse item, né? Rendeiras e não costureiras. Então, essa é a questão aí mesmo que tá, a resposta está bem clara no livro, o autor deixou assim uma questão que o leitor nem precisa pensar muito, não exige muito do leitor, e é isso, é rendeiras. Segunda, em que versos do poema Rendeiras há palavras que falam da importância de realizar o trabalho com prazer e qualidade? Será que esse daqui é preciso tecer com gosto, ser aranha caprichosa? Ou é preciso tecer com desgosto e ser aranha carinhosa? Então, até mesmo por uma questão de lógica, nessa daqui dos itens, é bem parecido também com a questão anterior. É uma resposta que já está dada no texto, está escancarada no texto, né? O leitor realmente não precisa passar muito tempo pensando. Porque por uma questão de lógica, se é um poema que está enaltecendo a profissão de rendeira, será que ia dizer é preciso tecer com desgosto? Não teria o mínimo de lógica, não teria sentido, né? Preciso tecer com desgosto, ser aranha carinhosa, né? Ou é preciso tecer com gosto, ser aranha caprichosa, né? Então, esse não precisa nem retornar ao texto. Esse, por uma questão de lógica, está assim coerente, diferentemente desse. Então, só para retornar ao texto, para a gente verificar como é que está aqui, ó, qual dos dois? Aqui tem, é preciso tecer com gosto, ser aranha caprichosa. Então, tá tal igual a esse item, né? Pronto. Então, esse é o item correto. É preciso tecer com gosto, ser aranha caprichosa. Mas a gente pode também refletir um pouco nessa frase, né? Interessante, porque tecer com gosto, ser aranha caprichosa. Por que o autor, o poeta, colocou a figura da aranha? Né? Que relações a aranha tem a ver? Que relações a aranha tem com o trabalho de uma rendeira? Vocês conseguem identificar as semelhanças, o que tem de parecido entre o trabalho de tecer uma teia que a aranha faz e o trabalho da rendeira? Vocês conseguem identificar? Será que tem alguma semelhança? Né? Então, vocês observem que na linguagem, no poema, o poeta ele usa uma linguagem figurada, né? Muitas figuras de linguagem. E aqui a aranha caprichosa é uma figura de linguagem, né? Porque ele vai usar essa questão da teia da aranha para além do sentido que nós já sabemos, né? Que a aranha faz ali sua teia, né? Para além desse sentido que nós já conhecemos, né? Ele vai fazer essa comparação com o trabalho da rendeira e vai colocar aqui o trabalho que a aranha faz é bem semelhante ao trabalho da rendeira, né? Então ele fala aí de tecer com gosto, ser aranha caprichosa. No caso, a aranha ela faz com capricho a teia dela, ou seja, ela faz com esmero, ela tenta fazer com perfeição, tenta fazer algo bem feito. Então ele quer falar que assim como a aranha faz uma teia caprichada, que assim tem que ser o trabalho da rendeira, esse trabalho artesanal, né? Que tem que ser algo bem elaborado, algo feito com muito esmero, algo bem feito, né? Feito com essa perfeição, né? Com esse afeto, né? E é isso que ele quer fazer essa comparação. Voltando aqui à questão, então, por isso que ele vai fazer essa comparação, e se você for observar, o trabalho da rendeira, né, tecendo as rendas, um trabalho muito artístico, tem suas semelhanças, assim, com o trabalho
da aranha ao fazer sorteio. Se você for tentar assim, visualizar isso na sua mente, tem suas semelhanças, né? Então o autor ele vai usar aí essa figura de linguagem justamente para trazer essa comparação, né? E até então, para a gente, a aranha só tinha, a teia da aranha só tinha aquele sentido que nós já conhecemos, não o sentido literal. E isso é o legal da linguagem poética, né? Porque tudo pode virar uma figura, pode virar algo simbólico. E aqui a questão da teia da aranha vai ter esse sentido simbólico, né? Em comparação com o trabalho das rendeiras. Então, por questões de lógica, vocês já viram aqui a segunda questão, que é essa. Terceira questão. Quais são os sentidos da palavra renda nos dois últimos versos? Primeiro, renda, tecido produzido, renda, dinheiro adquirido, ou no outro quadro, renda, dinheiro adquirido, ou renda, tecido produzido. Então, como vocês podem ver, as palavras, elas não têm apenas um único significado, um único sentido. As palavras, elas são chamadas polissêmicas, porque elas podem ter vários sentidos. Se você já teve a oportunidade de procurar o significado de alguma palavra no dicionário ou até mesmo no Google, você pode ver que lá, às vezes, para uma única palavra, vai ter 4 significados, por exemplo. Né? Aqui não é diferente. Aqui nós temos a palavra renda. E a palavra renda, ela tem 2 sentidos. E aí está perguntando qual que é o sentido em cada, o sentido correto. Então, vamos ver. Renda, será que aqui lá no contexto do poema, o que significa? É preciso pôr o sonho na renda. Será que ele está falando aqui que tipo de renda? Pelo contexto dessa frase, é preciso pôr o sonho na renda. Né? Será que está falando de renda financeira, né, dinheiro? Ou se está falando da renda bordado, da renda artesanato? Né? Então, por esse contexto aqui, a gente já pode ver que é a renda bordado, né? Para dobrar a renda da família. É quando ele fala dobrar a renda, dobrar e família já dá pistas que tem a ver com renda financeira, de sustento, né? De sobrevivência, né? Pelo fato de falar que família já dá essas pistas para a gente entender qual é o sentido da palavra renda aqui nesse último verso. Né? Então, no primeiro verso, renda vai ter o sentido de artesanato, a renda que a rendeira faz, e nesse último verso vai ter o sentido de questão financeira, do dinheiro, né? Então, vamos retornar lá ao item. Então, renda no primeiro seria tecido produzido e renda no segundo seria o dinheiro adquirido, né? Então é bem interessante essas aulas que nós já tivemos falando sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, exercendo aí diferentes funções, enaltecendo também um pouco, reconhecendo o serviço que a mulher presta à sociedade, de diferentes profissões, e bem interessante o texto, né? Um texto poético, espero que vocês tenham gostado e possam também se deliciar, se deleitar sobre esse poema muito bonito do Elias José. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.